É impossível o sucesso profissional sem conhecer o fator patógeno. Atenção a esse vídeo que eu vou apresentar para você qual o processo patológico que dá origem aí a qualquer enfermidade. Exatamente assim, se você é profissional da saúde e faz o atendimento ao paciente, diagnosticando e tratando qualquer uma das enfermidades crônicas que existem, atenção a esse vídeo, que eu vou mostrar, de acordo com a medicina chinesa, como se adoece. Exatamente o princípio pesquisado por toda a ciência. Atualmente temos universidades no mundo inteiro pesquisando, milhares e milhares de artigos científicos publicados mensalmente, mostrando que o processo patológico ele pode ser descoberto, avaliado e combatido. Só que eu preciso compreender como o homem adoece. Então, atenção a cada detalhe e coloque aqui se algo não ficar claro, porque eu vou resumir as 3 causas básicas das centenas de doenças que existem. Poxa, Raquel, como profissional da saúde, eu trato pacientes com enfermidades muito crônicas, graves, diferentes do sistema cardiovascular, neurológico. Como assim 3 bases? Exatamente assim. Fique atento ao vídeo. Se você está com pressa, não assista agora. Pare em outro momento para que você tenha atenção plena, se concentre e veja se esse conhecimento pode ser levado para a sua prática. Então vamos lá. De acordo com os orientais, com prática clínica aí há milhares de anos, todo o processo patológico vem de 3 origens. Falam, na antiguidade se coloca 3 pilares, bases das milhares de enfermidades. Só que esses 3 pilares se subdividem. Então fique bem atento, porque você vai compreender que o seu paciente pode ter o primeiro pilar, mas ter o segundo também, ter o terceiro. Depois o paciente tem uma alteração tão crônica que ele tem os 3 pilares invasores. Então, se eu não separar e te explicar bem calmo, de forma bem tranquila, cada um, você não vai compreender na hora de avaliar, tá bom? Então, vamos primeiro, separadinho, avaliar um a um. Primeiro, vamos chamar aqui de, exatamente como está lá na literatura dos textos antigos, tradicionais, fatores patógenos. Fatores patógenos 1. Fatores exógenos. Como que se define esses exógenos aqui? Exógeno, vem de fora. São patologias ligadas à relação do homem com o clima. Não só clima de estação do ano. A estação do ano é importante. Seu paciente começou a adoecer no verão, no inverno, mas eu vou um pouquinho além da estação, que esse exógeno também significa ar-condicionado excessivo, pacientes que pegam muito sol, às vezes trabalham ao ar livre, sol o dia inteiro em países mais quentes ou países muito frios. Pacientes que trabalham em banco ou em alguma grande empresa que ficam com ar-condicionado central forte o dia inteiro, chega em casa ainda dorme com ar, mesmo no inverno. Então essa relação com o clima faz com que o fator externo penetre, enfraqueça a barreira de defesa, de exógeno se torne endógeno, e isso é um caos. Então, o sucesso no seu consultório depende da identificação do fator. É impossível você tratar o paciente se você não identificar o que lesou a imunidade, o que gerou alteração da circulação interna, o que levou ao infarto, seja o que for. Nossa, Raquel, um clima pode afetar o coração? Calma. Se ele for mantido 10, 20 anos, ele pode mudar toda a circulação do seu paciente. Então, você vai saber esse clima perguntando para o paciente se ele sente frio ou calor, aonde ele dorme, onde ele vive, bate sol. Hoje, muitos pacientes têm pânico de sol. E o sol nutre, fortalece, a vitamina D que é absorvida. Então, o paciente, há anos existem pacientes que não pegam sol nenhum e adoecem basicamente por esse processo patológico aí associado a outros, mas pode ser um desencadeador, tá bom? Então o clima tá excesso de frio, excesso de calor, muito vento,
muita secura, pacientes que vivem aqui no Rio de Janeiro, em Brasília, na Bahia, têm alterações patológicas diferentes de acordo com o local que vive. Então, fatores exógenos, primeiro fator. Segundo patógeno, patógeno endógeno. Essas são produzidas a partir do interior. Então, vamos lá, como identificar no seu consultório? Porque esse vídeo, para que ele seja utilizado no seu consultório, é importante que você compreenda. Então, aqui eu tenho o diamante das doenças. O diamante que coloca o holofote aí na causa de centenas de doenças. Posso falar milhares, eu vou falar milhares aqui, você pode se assustar, mas tem uma frase, Suen, texto antigo da medicina chinesa, que fala: as 100 enfermidades vêm da emoção. Por isso, eu gosto muito de tratar pânico, depressão, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, porque nós, profissionais de medicina chinesa, sabemos a origem desses transtornos emocionais, neurológicos, psicológicos. Fator endógeno, é muito vago falar que o fator endógeno são as emoções. De que forma a emoção adoece? Bem claro para você. Emoções desordenadas, excesso, por exemplo, de irritabilidade, paciente que trabalha no que não gosta, detesta o local de trabalho, a empresa, o chefe, os companheiros de trabalho, vai irritado, já torcendo para ir embora, já passa suspirando. Aquele excesso de tensão durante 1, 2, 10 anos vai bloqueando a circulação. E é importante que você não tenha dúvida aqui. Bloqueando como? Existe um órgão que armazena o sangue, não estou falando só de canal de energia, porque para o profissional de saúde, às vezes é complicado falar dos canais da medicina chinesa. Só que dentro desses canais circula sangue. Esses canais dominam o sangue. Então eu vou falar aqui da circulação de sangue, tá? O fígado armazena e libera sangue para todos os lados. Quando? Principalmente quando o paciente sente. Sente o quê? Sente alegria, sente tristeza. Os sentimentos são humanos. Às vezes se irrita. Então, quando o sentimento pulsa, tá? Eu vou falar pulsa, que é mais claro do que sente. Nós alternamos entre as emoções, isso é altamente benéfico. Quando o paciente se entristece, ele entra em introspecção, reflete, muda algo, a tristeza dá um chão, depois ele parte para uma mudança, tem alegria, é proativo, então se entristecer e se alegrar é natural. Agora, esse que está tenso lá, que detesta o trabalho, ele não está nem alegre nem triste, ele está tenso. E aí o fígado, que deveria manter o livre fluxo de sangue, não consegue. 1, 2, 3, 5 anos. Isso é uma emoção reprimida. Isso leva a desordem emocional, porque chega em casa, faz um escândalo, briga com o filho porque está na televisão, briga com a mulher que ganha pouco, não sei, vira uma loucura dentro de casa, porque ele está desordenado, ele está excessivamente tenso, né? E a mulher acolhe, fala o que você tem, e aquela tensão, tem os trabalhos, detesto, e quando vê, esse homem pode ter um pânico com o tempo, pode ter uma depressão, pode até ficar impotente. Emoções desordenadas levam a doenças graves. E aí eu vou mais um pouquinho além e falo do arrependimento, culpa, mágoa, que é água parada, sangue preso, pessoas que não conseguem se expressar. Vou colocar, por exemplo, a vergonha de dizer não. Muito comum hoje. O paciente não consegue dizer não, não consegue se impor, e aí ele vai gerando uma repressão e vai gerando com o tempo, possivelmente, uma depressão, porque ele não tem essa capacidade. O sangue é a cadeira que a mente senta e que a emoção circula. Mais uma frase importante da medicina chinesa. Textos clássicos, fisiologia interna. Se o paciente mantém a dificuldade de se colocar, ele bloqueia o sangue. Então, qual a relação do sangue com os órgãos? Os órgãos produzem as emoções e as emoções liberam a circulação. Então, diferente do conceito que nós trabalhamos
dentro de toda a grade curricular ocidental, a origem da emoção é um pouquinho diferente. Por isso os médicos buscam tanto a medicina chinesa e hoje temos a cada dia mais profissionais de saúde trabalhando com a medicina chinesa. Porque a emoção surge, ela é formada a partir da síntese interna do órgão. Coração produz alegria, fígado, uma agressividade, uma iniciativa positiva, baço, pensamento, rim, medo e pulmão, tristeza. Então, o órgão forte, ele produz essas emoções de forma natural. Quando ela se desordena, tá muito tenso, mas não fica triste, para refletir, buscar um novo emprego, um novo trabalho, um novo propósito. Então a tristeza freia a raiva, mas ele não consegue ficar triste, porque fica excessivamente crítico. Olha só, hein? Esse fator patógeno endógeno já é assim como um boliche, você já joga uma bola e vai cair aí centenas de bastões. Paciente frustrado acelera a mente. Por quê? Porque a emoção de quem se impõe acalma a mente. Quem sabe dizer não são pessoas mais calmas. Então, o frustrado fica ansioso. Quanto mais ansioso, menos coragem. Por quê? A mente domina o medo e faz com que aumente a coragem. Então, os ansiosos tendem a ter mais medo. E a falta de coragem reduz a alegria, porque o rim controla o coração. A alegria, quando ela cai, aumenta a tristeza, porque a alegria freia a tristeza. Vou fazer um resuminho básico para você. Quem sabe se impor, freia a mente. Fígado, freia o baço. São controles realizados através dos canais internos. Uma mente calma aumenta a coragem, que vem do rim. Uma coragem que é harmônica, é produzida com facilidade, aumenta a alegria, que é o coração, e o coração freia a tristeza, que vem do pulmão. E se isso não ocorre, Raquel? Vamos lá. Tristeza não vivida, psoríase, podemos ter a dermatite atópica, vários problemas de pele. Medo frequente, aumenta a incontinência urinária, aborto espontâneo, fraqueza dos ossos. Fígado que não se impõe, nódulo, endometriose, fibromialgia, glaucoma. Coração que não tem alegria, taquicardia, arritmia, palpitação. E o baço que não produz o pensamento com clareza, com discernimento, com boa reflexão, obesidade, edema, depressão, dor de cabeça e ausência de sede e fome. Aqui eu fiz um resuminho do fator interno. Agora, Raquel, como que eu vou saber se o meu paciente, para eu ter um sucesso no meu consultório, teve esse fator endógeno? A doença veio do interior. Quando você interroga. Vou dar aqui uma dica bem clara para o seu consultório. Se tem alguma emoção reprimida, tem facilidade para falar, teve algum trauma emocional, como você lida com as suas emoções mais íntimas? Eu atendi, por exemplo, uma paciente com 7 nódulos. E eu perguntei como você se sente? Tem alguma emoção que seja predominante? Ela falou assim, Raquel, eu não sei o que eu sinto há muito tempo. Acho muito complicado de responder isso. Não percebo nenhuma emoção. Trabalho muito o dia todo, não sei o que eu gosto, não tenho relação com ninguém há muito tempo. Como assim emoção? 7 nódulos. É um exemplo bem claro para você ver que o corpo obriga que o paciente sinta. As pessoas muito frias sofrem muito, contidas, arrogantes. Tem uma paciente que ela estava com a 5ª enfermidade grave, mais um caso extremo. E eu perguntei se ela não estava triste, porque tinha filhos e uma enfermidade muito grave, se ela não parou para refletir, porque a doença não é um castigo, a doença é uma oportunidade do paciente ver um novo caminho, dele refletir, mudar atitudes, mudar a forma que ele está lidando com ele mesmo e com o outro. Só que ela falou, Raquel, eu não conheço a tristeza, eu não fico triste, eu tenho uma empresa com mais de 100 funcionários, eu não tenho tempo para ficar triste. Sou uma pessoa muito forte e realmente eu não sei o que é tristeza. Infelizmente, o que eu vou falar é algo muito sério e muito grave, para que você tenha uma atenção, cuidado com a forma que você vai ouvir, cuidado com a forma que você vai perceber. Essa paciente, ela faleceu em um mês. Eu atendi apenas essa consulta.
E depois, como eu conheci a família, ela faleceu. O que acontece? A falta de tristeza excessivamente dificulta a circulação interna. E a gente entende que é difícil ficar triste alguém que trabalha muito, que luta, que é super racional, que tem um monte de funcionário, que não tem tempo para sentir, tá tudo certo. Isso não tá errado. Só que existe um preço a pagar. Ela não tá mais aqui. Quantos pacientes podem mudar se você orientar? Se você falar só assim, ó, um exemplo bem claro. Tá tudo bem se você estiver triste. Tristeza faz parte. Quantas vezes no consultório eu falei essa frase, ficar triste vai te aliviar, e o paciente começa a chorar e a partir dali tudo muda. É uma dificuldade incrível que o paciente tem para ficar triste, porque é como se fosse errado, como se fosse fraco, feio, e com isso aumentam os nódulos, os cistos, os miomas, as doenças autoimunes, porque a tristeza libera a circulação interna. Lógico que ninguém vai ficar triste um mês inteiro, um ano, porque isso é altamente patológico. Mas é aquela tristeza pontual, genuína, quando no momento certo ela passa e daí surge a alegria. Fatores endógenos são emoções que são colocadas abaixo do tapete, lá embaixo do tapete. São aquelas emoções que o paciente não quer falar, ele não admite. E eu posso falar com clareza depois de tratar milhares de pacientes com depressão. Os pacientes que estão mais doentes, eles têm muita dificuldade de perceber o que sentem. Eles não querem, eles evitam, porque foi tanto tempo guardado que agora dói muito, tá machucado demais. A ferida ainda está aberta. Então é nosso papel como profissional que utiliza a medicina chinesa ir com calma, com critério. O seu sucesso no seu consultório depende dessa conquista da confiança, desse olhar cuidadoso, dessa receptividade com coração para ouvir. O profissional de medicina chinesa fundamentalmente precisa de coração. Não é um profissional apenas técnico, ele usa a técnica que é toda a instrução, toda a orientação dos conceitos aí, detalhados, antigos, com uma metodologia organizada, mas na hora de atender ele precisa de coração, de espírito. Sabe o que eu falo quando eu falo coração? É a intenção de cura, é a intenção de acesso a esse espírito. Eu posso falar com 100% de segurança, que a maior parte das enfermidades vem daqui. Fator patógeno endógeno é uma casa de marimbondo. Só para eu fechar esse fator, emoções reprimidas lesam o sangue, bloqueiam o fígado, geram todos os nódulos que existem. Emoções reprimidas lesam com o tempo a produção de sangue, que é a partir do baço, portanto aceleram a mente. A mente acelerada aumenta aí a fraqueza do rim, que leva a doenças cardíacas. Os órgãos estão ligados, íntegro assim, todos eles ligados por canais. E esses canais que dominam a quantidade de sangue que chega em cada órgão. Isso é medicina chinesa. Vamos agora então ao terceiro fator patógeno. A terceira causa de qualquer enfermidade. E eu vou te dar um exemplo aqui de umas 20 doenças no final desse vídeo para você ver que você pode linkar os 3 fatores patógenos. O terceiro fator patógeno é fator patógeno não exógeno nem endógeno. Como assim, Raquel? Não vem de fora nem vem de dentro, vem da onde? Aqui temos também um momento em que muitos adoecem. Temos em ordem aqui, depois do primeiro ou segundo, que mais adoece hoje, e depois é uma porta aberta para o terceiro, que o paciente enfraquece e fica vulnerável ao clima. Fator não exógeno, não endógeno, são os hábitos de vida. Hábitos de vida significa o horário que acorda, o horário que dorme, o que faz socialmente, relação com a sociedade, com a mídia, que adoece muito hoje. Atendemos hoje crianças e adolescentes deprimidos por excesso de celular. O pai não sabe o que a criança está vendo no celular, com quem que o adolescente se conecta. Ele começa a achar tudo chato, lógico, porque ele olha um celular, coloca ali, está ligado a várias pessoas, acende, pisca, de repente aquilo desliga e o mundo real é bem diferente. Ele deprime por falta de contato offline, por falta de sol, de abraço, de beijo, de amigos. Muitos adoecem hoje através desse material que pode ser tão bom quanto ruim, que é o celular, tá bom? Então
Então, muita atenção. A doença pode vir de hábitos com mídia, jornal, televisão, tipos de amizade. Se a amizade for péssima, imagina aquele amigo que só critica todo mundo, que acha que o mundo é o caos, que a pandemia veio aí para acabar com a humanidade, esses conceitos absurdos. Isso leva o amigo a mimetizar, a pensar parecido. Então é muito importante com que amigos nos relacionamos. Paciente que eu atendo, é muito comum que ele fale: nossa, Raquel, mudei até de grupo de amizade. Entrei no coral, comecei a fazer piano. Enfim, comecei a mudar, porque eu percebi que a maior mudança depende de mim. Jesus Cristo falou: vá, a tua fé te salvou e não peque mais. O que a fé te salvou? O paciente tem que ter noção do compromisso dele com ele, tá? Se você quiser dar outro nome aqui, eu citei um grande mestre, Jesus Cristo, que é um grande ensinamento, mas vamos colocar a meditação, o autoconhecimento, a reflexão, tá? As pessoas que têm fé realmente têm um passo à frente muito grande, mas os que não têm fé se conhecem, se respeitam. O que tem a ver um sentimento que é tão vago para tantas pessoas com aqueles que têm amor próprio, boa autoimagem, bom autoconhecimento? Eles têm a fé neles, eles têm compromisso, ele não espera só do terapeuta, eles mudam porque eles começam a se envolver. Isso chama-se amor próprio. E aí eu vou fechar com uma frase que eu adoro, do Dom Helder Câmara, que tem conceitos muito ricos. A nada e a ninguém serás fiel, se pecares contra a fidelidade em face de ti mesmo. Isso é importante orientar ao paciente. Tem que ser fiel a você, o que você quer, o que você gosta, o que você ama, o que você acredita. Trabalhar no que não gosta faz mal durante muitos anos. Se o teu paciente está assim, lute para ele conseguir uma nova forma de ser útil, viver com quem você não se sente bem, relações abusivas, não poder falar, não poder sentir, é não poder ter imunidade, tá ok? Então, hábitos adoecem. A medicina chinesa mostra isso. Eu vou dar exemplo aqui. Pacientes que não tomam café da manhã começam a ter deficiência do baço e com o tempo deficiência de sangue. Pacientes que não gostam das pessoas que eles se relacionam. Estagnação do fígado pode gerar tontura, depressão, nódulos e endometriose. Pacientes que têm verdadeiro pânico da sociedade, não saem, têm medo, não se relacionam com ninguém, vão gerando deficiência do rim, com o tempo incontinência, impotência e frio interno, o que gera aí várias enfermidades. Então, existe uma saúde no conviver, existe uma saúde na arte. Para falar aqui, desse terceiro processo de adoecimento, que é fator hábito de vida, a medicina chinesa ensina algo que é brilhante. O ser humano é exatamente como uma mesa. Ele precisa ter 4 pernas fortes para ser feliz. E ser feliz não é viver saltando, viver pulando de alegria. É ser pleno, é ser coerente, é saber quando está bem, quando não está, é encontrar a verdadeira paz. Para isso ele precisa fortalecer o físico, com exercícios. As pessoas muito mentais acham que o exercício físico não serve para nada. O espírito, com altruísmo, a compaixão, a empatia, a capacidade de ser útil. A mente, com bons livros, bons cursos, boa produção intelectual. E por último, as emoções, com a arte, com o convívio, com afeto. A verdadeira força está nas 4 pernas fortes. E para fechar esse conceito, uma perna é um descanso ativo para outra. Quando eu trabalho muito, traduções, chinês, pacientes, vídeos, estou muito cansada, eu toco um instrumento, eu ouço música, eu relaxo com um amigo, com uma amiga, conversando. Eu busco afeto, emoção, arte, porque eu sei que aquela perna ali, que é a emoção, vai tranquilizar a minha mente, o meu espírito e o meu físico. Então, vamos orientar que o paciente alterne físico, mente, emoção, espírito, e a saúde naturalmente se reestabelece. E para fechar, esse fator patógeno, o ser humano adoece também com a alimentação irregular, excesso de trabalho sem descanso, a mulher aí contém a menstruação muito irregular e o homem com excesso de atividade sexual.
Então, muita atenção à orientação. Quem trabalha com a medicina chinesa entra na parte sexual, ginecológica, hábito de vida, emoção, mente e integra esses conceitos e a sua orientação trata o paciente para que ele mude. Esse tratamento que depende de orientação é um tratamento profundo, é um tratamento de excelência. O paciente vem tratar uma depressão, uma dor ou um pânico e você orienta com quem ele vive, o que ele come, qual a relação com a arte, com a família e com o próprio propósito da vida, com as próprias questões. Muita atenção para fechar esse vídeo, veja em seu paciente como ele se vê, se ele acredita nele, se ele faz o que gosta, o que ele come, como ele dorme, cada detalhe. E aqui eu tenho um vídeo que fala da anamnese de acordo com os livros antigos. É só você colocar no YouTube que você encontra, que na anamnese eu falo mais da ordem de avaliação de qualquer doença. Aqui eu foquei no fator patógeno. Por quê? Eu foquei o sucesso do seu consultório vinculado ao sucesso do encontro do fator patógeno. Para fechar as 20 enfermidades. O seu paciente pode adoecer, por exemplo, se alimenta muito mal e fica o dia inteiro vendo televisão. Ele consome a circulação interna, não libera a circulação do fígado com exercício físico e se emocionando, fica apático, com o tempo perde a fome. Perde a fome, de manhã come um monte de bobagem, começa a ficar excessivamente mental, pensa, não realiza nada, gera o bloqueio da emoção, porque quanto mais racional, menos emotivo, menos sensível. Então fica um homem prático, apático e cansado. Com isso ele passa a ter muito calor no começo, porque ele fica acelerado, dorme mal, tem insônia e sente calor. Depois de 5 anos, um homem friorento, porque muito calor significa que a circulação está ascendendo, com o tempo o coração para de nutrir o rim e esse homem esfria. Dei um exemplo aqui que começou na alimentação e na televisão o dia inteiro. Gerou um homem muito racional e frio e com o tempo um cardiopata. Vou vincular aqui, ó, fatores patógenos não exógenos, não endógenos, gerou o endógeno e o endógeno gerou uma propensão ao frio, que é o exógeno. Então, hoje ele detesta ar-condicionado, vive de casaco, não tem mais coragem de mudar de trabalho, de ter iniciativa para buscar uma nova forma aí de atuar na sociedade. Então é um homem que depende dos pais, o que é muito comum hoje, infelizmente. Adultos dependendo de pais porque foram excessivamente passivos por falta de limite e falta de orientação. Esse homem que eu citei, hoje ele tem 38 anos apenas. O que ele tem? Depressão, apatia, gastrite, o frio interno gerou aí uma impotência, então não consegue mais se relacionar. A gastrite é por deficiência grande do baço, gerou a gastrite, ele tem insônia e esse frio no baço gerou uma pressão alta com a sensação de palpitação. Com o tempo, vamos lá, pânico, dor de cabeça, edema, daqui a 10 anos, tudo isso pode agravar para ácido úrico alto, arritmia e diversas outras enfermidades. Nossa, Raquel, 38 anos apenas, um homem novo, começou todo esse processo porque está o dia inteiro no sofá? Exatamente assim. Isso chama fator patógeno. Se não mover lá, que horas ele acorda, o que ele faz, nós temos um mapa da saúde interna. Qual o propósito de vida, ter iniciativa para trabalhar, o que come, como age, ter respeito ou não por si mesmo, pelo outro, tudo isso pode ser fator causal das centenas de doenças que existem. Tá aí. O sucesso do seu consultório depende do encontro desse fator. Defina com clareza. É fator patógeno exógeno? É endógeno? Como eu vou orientar o meu paciente? Eu vou orientar que ele acorde mais cedo? Eu vou orientar que ele seja coerente, o que ele fala, com o que ele age, da forma que ele fala e age? Sim, tudo isso é o tratamento. Eu vou orientar que o que ele assiste, como ele se comporta, como que ele lida com a profissão. Medicina chinesa na íntegra é exatamente assim. Dessa forma, você vai trabalhar tratando o seu paciente com profundidade, seja com 1, 2 ou 5 enfermidades.
E para fechar o vídeo, eu vou deixar uma frase do Confúcio, porque a medicina chinesa só tem ação plena quando ela é baseada na tradição e nos textos antigos. Os textos antigos vêm da filosofia, que é o taoísmo e o confucionismo. E Confúcio falou: o homem sofre não é por não ser conhecido, ele sofre por não se conhecer. E o homem medíocre, ele fala antes de agir. E o sábio fala apenas de acordo com as suas ações. Isso é medicina chinesa, é filosofia. Não existe medicina chinesa sem analisarmos a verdade, a integridade, para chegarmos na imunidade forte. Tá ok? Tá aí. Espero que esses conceitos realmente, o meu maior desejo é que eles cheguem lá na ponta do seu consultório. O que você vai escrever lá no receituário para o seu paciente? Na ponta da sua palavra, o que você vai falar? Como o paciente vai receber? Tudo isso depende da identificação do fator patógeno. Agora, só depende de você. Escolha aqui o grupo que não conhece o fator patógeno, trabalha com protocolo e receitinha que não aprofunda tratamento nenhum e com isso o paciente vai embora, ou o segundo grupo. Falo aqui de 2 grupos porque eu acho que a escolha é a maior responsável pelo que acontece na nossa vida profissional. Quem não sabe escolher, não sabe agir. Então, o segundo grupo é aquele que conhece cada fator patógeno, sabe identificar a causa, orienta com precisão e o resultado é cada dia melhor. Espero de coração que o seu grupo seja o segundo. Esse conceito do fator patógeno é uma das bases mais íntegras e importantes de toda a medicina chinesa. Portanto, leve à frente agora. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas, profissionais da saúde, profissionais que trabalham com a medicina chinesa ou não, tenham acesso a esse conhecimento do que é patógeno, do que gera mudança no sangue, nos órgãos internos, o que pode levar à doença crônica e muitas vezes ao óbito. E para fechar o vídeo, tradução do fator patógeno. Xie Qi é igual perverso ou patógeno. É tudo que adoece o homem ou a sociedade. Contrário do Zhen Qi, é o propósito do profissional de medicina chinesa trabalhar por esse segundo fator. É o antipatógeno ou imunidade forte. É tudo que eleva a saúde do homem e da sociedade. Verdade, integridade e dignidade estão aqui dentro do fator antipatógeno. Espero que você siga essa tradução, uma excelente prática clínica, um forte abraço e agora compartilhe, dê o like, veja se está inscrito no canal e através do seu compartilhamento mais pessoas vão ter acesso a esse conhecimento. Um grande abraço!